Queridos, a justiça divina confronta a hipergraça, ou a graça barata, como alguns dizem, que está sendo pregada nos nossos dias. Aqueles que pregam a hipergraça de Deus não aceitam que Deus pune, que Deus mata, que Deus fere. E nós precisamos compreender isso. A própria palavra de Deus nos ensina. Deus fala, eu mato, eu firo, eu saro, eu faço viver. Deus é poderoso para fazer o que Ele quer. Na verdade, Ele é soberano e faz o que lhe apraz. É claro que todos os atos de Deus são permeados pelo seu amor. Até mesmo a justiça divina é permeada, envolvida pelo seu amor. Nós não podemos ser adeptos desta hipergraça, que faz com que as pessoas venham como estão e continuem do jeito que quer. E, na verdade, ficam piores do que chegaram. Nós precisamos compreender que o Evangelho, como disse o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 16, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é transformador e o Evangelho deve nos confrontar, nos fazendo compreender que a justiça divina ainda é aplicável nos nossos dias. Este é o Evangelho saudável, o cristianismo vivo que produz transformação de pessoas e, sobretudo, que leva o ser humano para o céu. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 6, do dia 6 de novembro de 2022. O título da nossa lição, A Justiça de Deus. Nós vamos perceber o que é a justiça, vamos estudar sobre a justiça como um ato retributivo de Deus, sobretudo como a lei da semeadura, que é bíblica. A lei da semeadura é bíblica e é irrefutável, inegável. Paulo nos escreveu na carta aos Gálatas: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Isso é a lei da retribuição. Semeamos, ceifaremos. Vamos colher. Nós vamos estudar nessa lição de número 6. O texto áureo está em Salmos de número 18 e versículo 26. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Eu gosto desse texto. Eu lembro do dia que eu citei esse texto para minha esposa, ela falou assim, mas tem esse texto na Bíblia? Tem. E eu gosto desse termo aqui, ó. Com o perverso te mostrarás indomável. O que é algo indomável? É que não se pode dominar, que não se pode conter. Então, o salmista está deixando claro aqui que com o puro, Deus se mostra puro e nós também nos mostraremos puros. Mas com o perverso, meu irmão, com o perverso, Deus se mostra indomável. O escritor aos Hebreus nos ensina que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É claro que esses versos no cânon sagrado não estão contidos na palavra de Deus, na Bíblia, para nos assustar, para nos afastar de Deus, para a gente... Não é para a gente ficar pensando que Deus é um atirador de elite, é um sniper com a arma apontada na cabeça da gente, para no primeiro erro que a gente cometer, eliminar o alvo. Não é isso. Deus é amoroso, bondoso, compassivo, longânimo. A Bíblia diz que a ira de Deus dura só um momento. A longanimidade de Deus é gloriosa, magnífica. Mas nós precisamos compreender que a medida de Deus também se esgota. E quando a medida de Deus se esgota, meu irmão, eu sempre digo o seguinte, nós precisamos sempre lembrar que o mesmo Deus que nós, ou ao mesmo Deus que nós oramos, sabendo que Ele tem todo poder nos céus e na terra, e que Ele pode vencer todos os inimigos, nós precisamos sempre lembrar que é esse mesmo Deus que virá sobre nós se nós não trilharmos o caminho da obediência. Não que isso nos cause medo. Na verdade,
nós devemos amar a Deus não por medo. Devemos nos entregar a Deus como uma resposta positiva ao amor que Ele revelou a nós. Mas Deus é Deus, meu irmão. Deus, como diziam na minha juventude, a gente tinha um presbítero na nossa igreja, irmão Pedrinho, lá no bairro Santa Rita, em Governador Valadares, irmão Pedrinho. Ele era carioca, altão, assim, mais de 2 metros de altura. Ele falava, irmão, Deus é graça, mas não é brinquedo. Ele sempre usava essa expressão. Deus é graça, mas não é brinquedo. O importante é que a graça dele, não a hipergraça, a graça de Deus está sobre a nossa vida. Verdade prática. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Ai, pastor, mas fulano de tal foi influenciado pelo diabo. Mas ele tem uma responsabilidade pessoal. Pastor, como que o sujeito então faz para não ser influenciado pelo diabo? Seja influenciado pelo Espírito Santo. Se entregue, se renda a Cristo. Porque em tudo que nós fazemos, nós temos uma responsabilidade pessoal. Hoje, irmãos, nós vemos uma geração que às vezes, filhos, né? Eu não sei o que aconteceu, não sei o que deu em mim que eu fiz isso, não sabe? Então procura saber, meu amigo. Procura saber. Anda assim, ó, juntinho com o Senhor, dependente da graça de Deus, não dê brecha para o diabo, porque todos nós temos uma responsabilidade pessoal. E Ezequiel vai tratar sobre isso, vai ser usado por Deus para tratar sobre isso com o povo que estava no cativeiro. Palavra-chave da nossa lição, justiça. Justiça. O que é justiça? É dar a cada um aquilo que merece. Retribuir a cada um segundo as suas obras. E na justa medida. Lembremos que Deus é o justo juiz de toda a terra. Ele é o justo juiz de toda a terra. Eu sempre gosto de usar a seguinte metáfora. Não há como enganar Deus, irmão. Não há como enganar Deus. Eu digo que existem 2 pessoas que eu jamais consigo enganar. A Deus e a mim mesmo. Como enganar um Deus que conhece a intenção do nosso coração? Eu falo, assim, que eu posso fazer coisas ruins, fazendo as pessoas acreditarem que eu quero fazer coisas boas. E aí falou, irmão, não foi isso que eu queria e tal. E as pessoas podem até serem iludidas. Mas Deus, como que a gente engana Deus? Como você chega para Deus e fala, Deus, não, rapaz, não é isso que eu queria, Senhor, e tal. Aí eu acho que Deus vai cruzar o braço para a gente assim, vai falar assim, rapaz, para cima de mim? Você quer para cima de mim com essa? Não. Eu conheço a intenção do seu coração. Como diz o salmista no Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à boca e tu já sabes o que eu irei dizer. De longe, entenda. É claro que para Deus não existe longe e perto, mas o salmista ele faz questão de dizer de longe. É uma expressão humana, é um antropopatismo, atribuir sentimentos humanos a Deus. Ele diz, de longe entendes os meus pensamentos. Eu me lembrei de um fato interessante aqui. Esses dias, a minha esposa estava assim, longe assim, a uns 5, 6 metros de distância, e ela balbuciou algumas palavras para eu fazer a leitura labial dela, só que eu brinquei com ela, ó, você está esquecendo que eu não enxergo de longe. De longe eu enxergo tudo embaçado, a partir de 3, 4, 5 metros de distância, eu enxergo, consigo saber quem é a pessoa, por ser uma fisionomia conhecida, mas aí fica tudo embaçado, eu tenho que colocar um óculos. Aí ela riu, eu falei com ela, eu não estou enxergando, não estou conseguindo fazer a sua leitura labial. Por quê? Porque está de longe. Eu sou limitado pela distância. Deus não. Aí o salmista fala isso no Salmo 139. De longe, entendes, né, o que eu balbucio? Não é a minha gesticulação labial. Ele está falando, de longe o Senhor entende os meus pensamentos. Agora, eu não consigo entender o pensamento dos outros, nem de perto. Imagine Deus, que consegue entender isso de longe. Como eu disse, é um antropopatismo. Teologicamente, é anthropos do grego, mas é empatia, que é sentir a mesma coisa. É atribuir sentimentos humanos a Deus. Leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 14, versículos 12 ao 21.
Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável. Olha a forma de Deus tratar. E daqui a pouco eu falo sobre por que Deus trata dessa forma. Deus diz: tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Era tudo o que estava acontecendo com o povo de Israel, já deportados, né, da sua terra e já na Babilônia. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová. Deus está dizendo aqui, olha, é pela minha vida que eu estou falando, vivo eu, diz o Senhor Jeová. É claro que Deus não está jurando, mas Deus está dizendo, está afirmando que o que vai garantir o cumprimento dessa sua palavra é a sua própria vida. Eu sempre gosto de dizer que o que garante o cumprimento de uma promessa é a vida daquele que prometeu. Por exemplo, se eu fizer uma promessa para qualquer pessoa e morrer sem conseguir cumprir essa promessa, isso é só uma suposição, viu, gente? Que eu estou guardando um arrebatamento. Mas se eu fizer uma promessa e morrer sem conseguir cumprir essa promessa, não adianta depois que eu morrer você chegar para minha esposa e falar: ó, Gil, antes me prometeu isso e tal. Ela vai perguntar: mas ele assinou alguma coisa para você? Não, mas você ficou aí, né? Você é viúva, ficou aí para cumprir, aqui, pagar as contas que ele deixou, então você cumpra essa promessa. Vai falar: meu amigo, a promessa que o Anderson te fez foi com ele para o túmulo. Por quê? O que valida, o que garante o cumprimento da promessa é a vida daquele que prometeu. Agora imagine Deus falando com Israel, o Deus de toda a terra, que é ab eterno, existe antes da eternidade, criou a eternidade, e eterno, existirá para sempre. Aí Deus está dizendo: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, olha os 4 maus juízos, a espada, a fome, as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais, Deus está dizendo: olha, quanto mais se eu fizer isso, Deus está afirmando que não vai livrar Israel do castigo. Nós estudamos na aula passada sobre os falsos profetas, e os falsos profetas afirmavam que Deus iria mudar a sorte do povo. Se você ler capítulo 29, que é uma carta que Jeremias envia aos exilados na Babilônia, Deus, através de Jeremias, diz isso: olha, os teus profetas estão dizendo que dentro de 2 ou 3 anos o Senhor vai levar vocês de volta. Em meu nome eles não profetizam, diz o Senhor. Aí Deus está afirmando, diante disso tudo que eu estou falando com vocês, quanto mais se eu enviar esses quatro maus juízos sobre Israel, ninguém vai conseguir livrar Israel das minhas mãos. Ou seja, isso é
a justiça de Deus. Na introdução da nossa lição, o nosso comentarista deixa claro a todos nós que a presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Como nós já falamos, isto aqui é a lei da semeadura. Esta é uma lei bíblica irrevogável. Irrevogável. É claro que Deus pode amenizar a consequência dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Deus pode fazer isso, mas não pense que Deus é responsável por fazer isso. Deus nos perdoa, mas as consequências das nossas falhas vêm sobre a nossa vida. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. A nossa vida. Primeiro ponto, sobre a identificação do juízo. Primeiro parágrafo. O discurso profético, à luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Duas coisas importantes aqui: justa causa e prévio aviso. Quando Deus permite ou quando Deus executa a sua justiça, meu irmão, Deus avisa, Deus fala, Deus chama a atenção, até o sujeito esgotar a medida de Deus. Deus dá oportunidade, Deus dá chance, várias vezes, né? Eu fiz duas perguntas aqui, uma pergunta importante. Primeiro, se Deus é amor, Ele pode irar? Deus pode
sendo amor. Estar irado, tem gente que diz, não, aquele que ama não odeia. Tem coisas que são lógicas. Se eu amo o bem, eu odeio o mal. Não tem como amar o bem e não odiar o mal. Então, Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Então, Deus pode irar-se. Outra coisa que nós precisamos aprender, entender, que nós aprendemos em teontologia, a doutrina do ser de Deus. Deus é equilibrado em todos os seus atributos. Nós, seres humanos, é que precisamos buscar o equilíbrio. Não é? E temos o auxílio do Espírito Santo. Uma das virtudes do fruto do Espírito é o domínio próprio, ou a temperança, que nos equilibra, a fim de que a gente não seja desequilibrado em algumas áreas da nossa vida. Hoje nós trabalhamos muitas questões de inteligência emocional. Por exemplo, na nossa plataforma aqui da Academia de Pregadores, nós temos um curso da doutora Naira, que fala sobre inteligência emocional. Se você não conhece esse curso, você precisa fazer. O curso magnífico fala sobre inteligência emocional, como administrar, como gerir as nossas emoções, como ter inteligência emocional, como não deixar que as janelas killer, que são janelas assassinas, killer, o nome é assassino em inglês, essas janelas killer são crenças negativas que nós adquirimos ao longo da nossa vida, até de forma inconsciente e que nos limitam. A doutora Naira nos ensina a fechar essas janelas killer e permitir sobre a nossa vida só as janelas light. São termos usados também pelo Dr. Augusto Cury, que trabalha muito essa questão de inteligência emocional. Então, nós é que precisamos buscar isso para nos equilibrar. Não deixe de fazer. Não deixe de se matricular lá no portal da Academia de Pregadores e fazer o curso lá da doutora Naira sobre inteligência emocional. Vai ser uma bênção para você, para a sua vida, para a sua casa. Assista com a sua família. Tenho certeza que vai transformar a sua vida. Então, Deus é equilibrado em todos os seus atributos. Deus não ama mais do que odeia. Deus não recompensa mais do que pune, ou pune mais do que recompensa. Deus é equilibrado em todos os seus atributos. Deus sabe a hora de estar irado. Deus sabe a hora de amar. Deus sabe a hora de abraçar, de afastar também. Deus sabe de tudo isso, porque Deus é equilibrado. O nosso comentarista, ele na sequência, ele deixa claro para a gente aqui, que o perdão divino vem com arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. Perdão e arrependimento. O arrependimento faz com que a pessoa alcance o perdão de Deus. Só que Jerusalém esgotou as medidas de Deus. Esgotou todas as medidas de Deus. Deus falou. Outra coisa, irmãos, Jerusalém, Reino do Sul, capital, Jerusalém, chamado de Judá, Reino de Judá, viu em 722 a.C. a queda de Samaria. Eles viram a queda do Reino do Norte. Uma linguagem bem popular, lá para os nossos lados de Minas Gerais, tem um provérbio que diz assim, quando você vê a barba do outro pegar fogo, você põe a sua de molho, porque se a do outro está pegando fogo, a sua pode pegar fogo, qualquer hora dessa também. Aí você põe a sua de molho para ela não pegar fogo. Então, quando o Reino do Sul viu a queda do Reino do Norte, em 722 a.C., eles tinham que ter colocado a barba de molho, eles tinham que ter olhado e dito, olha, Deus permitiu 10 tribos ir para o cativeiro, então Deus vai permitir a gente também, vamos nos consertar, vamos entrar debaixo da vontade de Deus e pronto. Não, ainda assim, mesmo depois de verem a queda do Reino do Norte, eles permaneceram, diante de todos os avisos de Deus, eles permaneceram numa total atitude de oposição a Deus. Ou seja, a justiça de Deus se executaria. Tem hora, eu falo como pai, tem hora que filho quase que pede para tomar umas palmadas, não é? O povo de Israel pediu. E aí, a justiça de Deus chegou. Segundo parágrafo do primeiro ponto,
A primeira parte do oráculo, a expressão quando uma terra pecar contra mim, pode aplicar a qualquer povo, em qualquer lugar e época. Nós precisamos entender o seguinte: se Deus fez o que fez, e este é um ensinamento bíblico para a gente, se Deus permitiu a execução da sua justiça sobre o povo de Israel, o povo da sua herança, o povo que ele amou e que ele escolheu, Deus vai permitir sobre todas as pessoas. Deus vai permitir, ok? Existem, nosso comentarista põe que existem formas de Deus castigar um desobediente que se recusa a ouvir a sua palavra. E Deus sabe fazer isso. Deus sabe. Eu falo que Deus sabe tocar no nosso ponto nevrálgico. Sabe o que é o ponto nevrálgico? É o ponto de sensibilidade. Deus sabe onde nós somos sensíveis. Deus sabe onde nos tocar para nos convencer. Então, que nós nos arrependamos. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, a descrição dos agentes do juízo. Nós vimos na leitura bíblica em classe, eu fiz questão de fazer uma deferência a essa leitura, né? A seca é um sinal do castigo divino, a espada, linguagem figurada, para designar a guerra, também resulta em fome e peste. A própria peste é resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. E nos versículos 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. Então, são coisas que Deus permite. São coisas que Deus permite. E se Deus permite, o próprio Deus diz: quem há que possa fazer livrar das minhas mãos? Se a mão de Deus vai promover isto, não há quem possa livrar. Segundo ponto, sobre a petição que Deus não atende. Primeiro parágrafo, exemplos de intercessão pelo pecador. Nós temos na Bíblia alguns exemplos de intercessão pelo pecador, né? Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, dizendo que se houvesse 10 justos em Sodoma, ele perguntou: se houver 10 justos lá, o Senhor perdoa esse povo? Samuel e Moisés intercederam pelo povo de Israel. Os textos estão aqui, descritos aqui na nossa lição. Eles intercederam e foram atendidos nas petições que eles fizeram. Então, Deus ouve orações intercessórias. Deus ouve. Mas em Ezequiel, Deus fala: o castigo para esse povo aí, meu filho, é inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel, ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Eu fiz questão de anotar a seguinte observação: até esse castigo de Deus é uma manifestação de ato de amor. Deus prefere castigar do que perder o seu povo. Deus vai castigá-los para gerar o arrependimento na dor. Irmãos, isso é uma manifestação tremenda do amor de Deus. Porque Deus não desiste. Deus não diz: não, deixa esse pessoal para lá, vou desistir deles, deixa esse pessoal para lá. Não, Deus ele vai até as últimas consequências para tentar nos restaurar. Dentro dessa dinâmica, o profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu a sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel conseguiriam ser atendidos por Deus. E olha que esses homens foram homens de intensa intimidade. Não dá para a gente falar aqui no âmbito da lição, mas você estudar a vida de Moisés, de Daniel, de Samuel,
os outros que Deus cita aqui também, né, Daniel, você vai perceber que eles foram homens de intensa intimidade com Deus. E Deus diz, olha, nem se eles intercedessem, nem se eles... Eu preguei há muitos anos atrás uma mensagem falando sobre me parece que tocando o coração de Deus, conquistando o coração de Deus, citando esses homens que Deus refere aqui. Terceiro parágrafo, quando Deus não atende a oração intercessória. Nosso comentarista diz que a Bíblia ensina a oração, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas, quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. Eu acredito que o povo de Israel aqui tenha pensado assim, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine a nossa oração. Deus que está com a gente, Deus que nos ajuda, somos a nação escolhida de Deus, não é? Então, ó, no período final do reino de Judá, não havia mais remédio, senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Eu anotei aqui, ó, que o castigo gera memória e reflete sobre a posteridade. O castigo de Deus sobre a nação de Israel era para gerar uma memória, para eles não se esquecerem que foram castigados porque desobedeceram ao extremo. E isso gera uma memória também para a posteridade. É o que Deus queria. A gente vai perceber que depois do retorno do povo do cativeiro babilônico, nunca mais Israel se enveredou pelo caminho da apostasia, pelo caminho da prostituição espiritual. Nunca mais. Deus tratou a idolatria no meio de Israel através do castigo. Na verdade é o seguinte, não precisava ser assim. Não precisava. Mas o ser humano, às vezes, né? Às vezes, nós estamos estudando isso aqui justamente para não chegarmos neste ponto. Mas o ser humano, às vezes, esgota a medida de Deus. Terceiro e último ponto, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Primeiro parágrafo, porque o povo... Aliás, antes disso, antes de ir ao primeiro parágrafo, o nosso comentarista nos deixa claro que Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Eu anotei aqui que os atos bons, eu gosto dessa frase, ó, os atos bons de um homem não podem ser esquecidos por causa dos seus erros, mas os atos bons também não dão legalidade para cometermos atos ruins. Tem gente que acha que porque ele praticou bons atos diante de Deus, hoje ele tem legalidade para cometer atos ruins. A gente não pode esquecer das boas coisas que alguém fez por causa dos erros que ela comete depois. Mas a gente não pode entender que fazer boas coisas nos dá legalidade para cometer atos errôneos. Deus não trata desse jeito. Este era o imaginário do povo de Israel. E tem muita gente que imagina assim, mas eu fui tão bom, eu já trabalhei tanto para Jesus, eu já ganhei tantas pessoas para Jesus, eu já preguei tanto o evangelho, quase que dizem agora Deus pode tolerar alguma coisa. Deus não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado. A gente não tem com Deus a gente não trabalha com saldo positivo, aí a gente vai trabalhando com saldo negativo até entrar no vermelho. Não. Deus é um Deus santo. Primeiro parágrafo. Por que o povo rejeitou os profetas? Como nós já falamos aqui, ó, para o povo de Israel, talvez eles pensavam isso. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar uma cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Não é assim que Deus vê. Ezequiel, então, afirma que ainda que estivessem no meio dela, estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua alma. Deus vai deixar claro que eles não têm um salvo-conduto para cometer pecados. Deus vai deixar isso claro para o povo de Israel. Segundo parágrafo do terceiro ponto, Noé, Daniel e Jó. Noé, Daniel e Jó. Quando a gente para pensar nesses 3 homens, Noé, a Bíblia diz que ele andou com Deus.
Só de 2 homens a Bíblia diz isso, de Enoque e de Noé. Fala que Noé andou com Deus. E Enoque andou com Deus. Daniel se preservou na Babilônia. Se preservou na Babilônia para uma vida santa. E Jó foi um homem que obteve o testemunho do próprio Deus. Agora, olha como o castigo de Deus já seria severo, porque a medida de Deus havia se esgotado. Deus está falando, ó, ainda que um homem que andou comigo interceda por vocês, ainda que um homem como Daniel, que se preservou na Babilônia, tiraram Daniel da sua terra, mas não tiraram Deus do seu coração. Mudaram o nome de Daniel, mas não mudaram o caráter de Daniel. Deus está dizendo, ainda que Jó, o homem que eu mesmo dei testemunho dele, ainda que eles peçam, 3 homens de grande intimidade com Deus, ainda que eles peçam, eles vão salvar só a sua alma, eu não vou atender vocês. Terceiro parágrafo, o profeta Daniel, alguns aqui, né? Nosso comentarista deixa claro que alguns estudiosos, vou pôr assim entre aspas, pensam que esse não é o Daniel, o profeta na Babilônia, por causa de uma diferença de grafia no nome, dizendo que porque Daniel, um jovem, estaria aqui entre Noé e Jó, 2 anciãos. Mas a reputação de Daniel, pela sua fé e sabedoria, se espalhou rapidamente entre os exilados na Babilônia. Então, Deus usa o nome de Daniel porque era algo bem popular ali para o povo entender. E Daniel foi exemplo de como é possível se preservar em meio à crise. Então Deus estava mostrando para Israel o seguinte, é possível se preservar em meio à crise, é possível guardar a santidade, é possível ser diferente, é possível ser santo em meio a um mundo tão conturbado, deturpado e corrompido. Queridos, a justiça de Deus não é algo que devemos pensar com medo, mas com temor, sabendo que a justiça de Deus está permeada pelo seu amor. Que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida, a fim de gerar arrependimento de forma cotidiana, para que nós não esgotemos a medida de Deus e alcancemos a sua justiça. Afinal de contas, a justiça de Deus pelo pecado já caiu sobre Cristo, para que a graça de Deus viesse sobre nós através de Cristo. Então, a ira de Deus pelo pecado já caiu sobre Cristo. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Sejamos inteligentes e, sobretudo, espirituais. Deus te abençoe. Um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.